Exaltado e engrandecido seja o nome de nosso Redentor Jesus Cristo. Abramos a palavra de Deus, Mateus capítulo 6. Sigamos para uma nova porção da palavra de Deus em nossa sequência. Mateus capítulo 6, verso 16 até o 18. Evangelho de Mateus capítulo 6, 16 a 18. Diz assim o texto sagrado: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. 18. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai Santo, Eterno, Senhor Todo-Poderoso, elevamos nossa voz, o nosso pensamento diante do Senhor, e não desejamos fazê-lo de forma mecânica, proforme ou simplesmente costumeira. De fato, nós nos achegamos diante do Senhor como uma porção, uma representação da menina dos teus olhos neste mundo, da igreja ainda militante que luta contra as nossas imperfeições e mazelas e que anseia pela mediação de Jesus Cristo, pelo sacrifício na cruz do Calvário, por sua obediência irrestrita. Desejamos ouvir a tua voz, Senhor. Nossa alma tem fome, tem sede de ti. Só o Senhor pode descedentar-nos, ó Pai. Livra-nos, ó Deus querido, de buscar nas fontes rotas a água da vida. Nós estamos aqui e declaramos que buscamos, que nós a buscamos na fonte genuína da água da vida. Falar com o teu povo é o que te imploramos no nome santo de Jesus. Amém. Há 504 anos atrás, no dia 31 de outubro, dizem alguns historiadores que por volta do meio-dia, aquele monge da ordem dos agostinianos afixou as suas 95 questões para debate. Foram chamadas de teses, 95 teses. Eram afirmações e ao mesmo tempo perguntas, eram colocações, melhor dizendo, que ele gostaria que fossem discutidas, debatidas, que ele as expôs, para que, se necessário fossem destruídas uma a uma, confrontadas uma a uma. Ele não obteve resposta para elas, senão perseguição e exílio, entre outras coisas. Mas, a partir daqueles pregos, afixando aqueles escritos, inaugurou-se de maneira formal, movimento que a história depois denominou de Reforma Protestante. Foi desencadeado um movimento da parte de Deus, a partir da Alemanha, alcançando a Suíça, França e tantos outros países, que basicamente, entre outras questões, foi um movimento de volta às Escrituras Sagradas. Foi um basta a sermos orientados e seguirmos preceitos e ensinos sem qualquer base nas Escrituras Sagradas. Muitos morreram por causa disso. Muitos foram perseguidos por causa disso. Antes desse momento, também muitos foram perseguidos e queimados por causa disso. Mas ao fim, prevaleceu então um movimento que trouxe um despertamento para que o povo
desejoso de adorar o seu Criador, pudesse fazê-lo de maneira bíblica. Penso que ao longo das décadas e dos séculos seguintes, a igreja cristã vem perdendo essa ênfase da reforma. Infelizmente, temos ouvido muitos púlpitos onde não se proclama de fato a palavra de Deus. Recomendo um livro que eu li, deve ter quase uns 20 anos mais ou menos, chamado Reforma Hoje, dando-nos conta de que nos nossos dias nós precisamos de uma reforma semelhante daquela do século XVI, com um movimento de volta às Escrituras, não mais de sermões de autoajuda, você consegue, você pode, se você comprar a indulgência, ou se você der uma oferta vultuosa, ou se você fizer uma oferta de sacrifício, você será abençoado. Com receio de que isso aconteça conosco, nós temos insistido incansavelmente a mantermos nosso foco na exposição bíblica. Hoje é o sermão número 30, que começamos aí no capítulo 5 de Mateus, e agora chegamos praticamente na metade do capítulo 6. Nós vimos que neste sermão nosso Senhor ensina que aqueles que de fato seguem as Escrituras Sagradas e que naturalmente o seguem, vou inverter a ordem. Jesus nos ensina aqui neste sermão que aqueles que o seguem, o fazem à medida que seguem os seus ensinos. Se os seus ensinos não são seguidos, Cristo não é seguido. Nós não seguimos Cristo porque seguimos homens que ensinam acerca de Cristo, sem base e referência bíblica. Nós seguimos a Bíblia e seguimos homens que ensinam Cristo a partir da Bíblia. Então, em última análise, nós seguimos a Bíblia, nós não seguimos homens, não seguimos pessoas, nós seguimos a Cristo, e o fazemos única e exclusivamente pela Escritura Sagrada. Não tem outra maneira. E à medida que nós seguimos ou seguirmos seus ensinos, nós nos tornamos pessoas diferentes. Nosso coração é de fato transformado, e seguindo a expressão do Antigo Testamento, ele é transplantado, um coração novo nos é dado, e agora passamos a sentir, a raciocinar de forma diferente, de forma bíblica. Quanto mais seguimos esses preceitos bíblicos, mais distantes de quem nós éramos antes, e cada vez mais parecidos com Cristo. Ao longo do sermão, o nosso Senhor vem nos ensinando, e já foi visto, isso está no nosso canal do YouTube, os sermões, os 29 anteriores, nós vimos que temos de ser diferentes quanto ao caráter, quanto à influência. Agora está conseguindo passar um a um, né? É bênção, hein? Quanto ao caráter, quanto à influência, quanto à justiça e quanto à religiosidade. Dentro da religiosidade, nós já vimos que a nossa contribuição é uma contribuição diferenciada. Quando formos apresentar nossa esmola, nossa oferta, nós expressamos ser diferentes quando fazemos isso. Nossa oração, também quando oramos ou quando orarmos, expressamos ser diferenciados quando oramos ou quando orarmos. E hoje nós veremos a última ilustração, o jejum. Nosso Senhor apresenta aí 3 ilustrações que servem como régua para medir nossa retidão pessoal. É uma maneira de fazermos uma autoavaliação quanto à nossa religiosidade, se em relação à nossa religiosidade nós de fato somos cristãos. Nós vivemos numa época, já há muitos anos isso, que muitos estão convencidos de que são cristãos. Eu me lembro de já ter ouvido isso muitas vezes. É o chamado crente denorex,
que tem até aparência de crente, mas de fato não é crente. Porque lá nos anos 80 tinha a propaganda lá do Denorex, que eu acho que era um shampoo anti-caspa, que os mais novos não devem saber, e a propaganda era assim: tem cheiro de remédio, tem aparência de remédio, alguma coisa assim, mas não é remédio. Então existem muitos de nós, meus irmãos, e eu gostaria que isso pesasse em meu coração e nos nossos corações, se de fato nós temos sido autênticos e íntegros, e naquilo que o Senhor nos mostrar, que faltar alguma integridade, que Ele nos dê graça e recursos para que todas as áreas do nosso coração sejam alcançadas por essa transformação, e nós não sejamos mais crentes na aparência, ou porque falamos e declaramos que somos, não sejamos crentes ou cristãos nominais, que não sejamos simplesmente cristãos praticantes, mas que sejamos novas criaturas, que de fato se assemelham a Cristo Jesus. Na esmola, o que se avalia? Se avalia o desprendimento e a generosidade em relação ao próximo. Tudo que é depositado no gasofilácio, toda oferta, toda esmola visa alcançar alguém. Na oração, o que se pode verificar é nossa relação pessoal e íntima com Deus. No jejum, que é o que nós veremos hoje, pode-se avaliar a disciplina individual na sua vida espiritual. Martin Lloyd-Jones coloca da seguinte maneira: podemos pensar nessa tríplice divisão em termos daquilo que faço acerca dos meus semelhantes, a esmola, acerca de Deus, a oração, e acerca de mim mesmo. Os mais engajados na obra correm o risco de serem tão ativos na obra, esquecerem-se de si mesmos, esquecerem-se da sua higiene espiritual, de forma individualizada, daquilo que precisa ser feito na sua própria vida antes de que se ocupe com outras ações religiosas. Apesar de estar em terceiro lugar, ela não é menos importante do que as premissas anteriores. Vamos para alguns esclarecimentos. Primeiro, não está ali na projeção. Se você quiser anotar, eu vou facilitar. O jejum deve ser praticado. Esses não são pontos do sermão, é alguns esclarecimentos que eu vou dar. Deve ser praticado. Ele era praticado nas Escrituras, não só no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Nosso Senhor Jesus Cristo, se vocês voltarem às páginas, não agora, para o capítulo 4, antes de pregar este sermão, ele está no deserto para ser tentado pelo diabo, e diz-nos o texto: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Nosso próprio Senhor Jesus, ele jejuou. Nós vemos o jejum sendo praticado na igreja primitiva. Há um texto, por exemplo, lá de Atos dos Apóstolos, que na igreja de Antioquia, quando eles estavam lá para enviarem missionários, e no caso foram enviados Barnabé e Saulo, diz-nos o texto que houve um período longo de oração e jejum. Então o jejum deve ser praticado. Primeira observação. Nós encontramos confirmação bíblica na vida do apóstolo Paulo. 2 vezes, ele escrevendo na carta aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 6, ele diz assim: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Ele apresenta uma lista bem grande das suas agruras no ministério e dos seus exercícios espirituais, dentre os quais as vigílias e os jejuns. Na mesma carta aos Coríntios, na segunda aos Coríntios, só que agora no capítulo 11,
Ele diz: em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Nós vamos encontrar na história da igreja exemplo de muitos homens e mulheres de Deus que se dedicavam ao jejum como prática regular da sua religiosidade. Quando Jesus fala aqui aos seus discípulos, no versículo 16, quando jejuardes, ele já leva em conta que essa prática já estava clara para eles. Ele não está dizendo que eles precisam começar a fazer, ele parte do princípio que eles já fazem. Da mesma forma quando ele fala da oração, e quando orardes, porque parto do princípio que vocês já oram. E quando vocês deres esmola, ele não está dizendo, vocês precisam começar a dar esmolas. O que diferencia os discípulos de Jesus não é que eles dão esmola e os outros não dão. Ele parte do princípio que os seus discípulos já fazem isso, já são fiéis nas suas contribuições. Quando vocês orarem, ele já parte do princípio que a diferença não é que os discípulos oram, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus oram e os outros não oram. E da mesma forma, quando vocês jejuarem, ele parte do princípio que todos já jejuam. O que difere vocês dos outros não é porque vocês fazem e os outros não fazem. É como vocês fazem, é quem vocês são enquanto fazem. Então talvez a gente tenha um problema inicial. Antes de eu saber como fazer isso aqui, de maneira a agradar ao Senhor, de maneira distinta dos demais, primeiro eu preciso começar a praticar. Eu tenho um problema, antes de saber como, eu preciso saber o que devo fazer. Talvez alguns de nós primeiro precisem ser demonstrados, e isso é importante na nossa vida. Em alguns momentos isso precisa acontecer, e nós vamos ver quais situações devem acontecer. E simultaneamente ou sucessivamente descobrir como eu devo fazer para que eu seja então distinto e me demonstre parecido com Cristo. Vamos investigar um pouco mais. Vou passar algumas considerações sobre como não deve ser o jejum. Primeiro disse que ele deve ser praticado. Agora eu vou dizer, ele não é um fim em si mesmo. Então, quem está anotando aí, segunda consideração, ele não é um fim em si mesmo. O jejum não pode ter dia marcado, não pode ter época determinada. O jejum não pode estar debaixo de alguma sujeição legal ou alguma norma. Não pode ser debaixo de uma determinação. Não pode ser simplesmente agendado. Porque pode parecer que ele se tornou um fim em si mesmo. Eu dar aquele tique na minha agenda de que cumpri aquela obrigação, de que já fiz a minha parte e que estou ok com os meus exercícios espirituais. Vocês vão entender por quê mais à frente. Próximo, terceira consideração. Não é a única disciplina pessoal. Não é a única disciplina pessoal. Muitos podem achar que o jejum deve ser aquele elemento de autocontrole espiritual, de ser exclusivamente aquele recurso que se utiliza para desenvolver domínio próprio. Eu estou meio escorregando muito, eu estou com os pensamentos impuros, estou precisando fazer um jejum para que eu possa dar uma voltada na minha espiritualidade. Não é isso, não pode ser. A minha vigilância pessoal, a minha disciplina pessoal precisa ser constante. Nós acabamos de ouvir na semana passada, na terceira petição que Jesus faz na oração modelo, ou na oração do Pai Nosso, lá do verso 13,
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós ouvimos, nós lemos o texto aqui de quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, algumas horas, alguns instantes de ser entregue nas mãos dos malfeitores, que ele leva consigo Pedro, Tiago e João, e ele pede para que eles pudessem vigiar com ele, enquanto ele se afasta para orar. Quando volta, os encontra dormindo, ele diz para eles: vigiai e orai. Antes ele diz: não pudestes nem uma hora vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então eu preciso de um exercício constante e diário da minha disciplina pessoal, no que se refere à minha espiritualidade. São para mim mesmo, de que eu sou de quem eu não sou. Não, mas eu não faltei nenhum culto essa semana. Se você está achando que é isso que faz a diferença, você está enganado. Mas eu jejuei essa semana. Quarta consideração: não alcança resultados imediatos. Para muitos, o jejum não existe. É um exercício que já ouviu falar. Para outros, ele existe e acontece, e ele é praticado, mas é praticado de maneira errada. Não, eu estou insistindo com o Senhor na oração, não está adiantando, então eu preciso entrar com jejum. Agora eu vou entrar com jejum, porque agora a resposta vem. Quando eu digo imediato, eu quero dizer duas coisas. Quando eu digo que não alcança resultado imediato, eu preciso entender o que significa imediato. Imediato significa já, agora. Então o jejum não tem esse propósito, não pode ter esse propósito de alcançar uma resposta agora, como se eu estivesse pressionando Deus a me atender, como se fosse o último recurso que eu tenho. Isso é greve de fome. Isso pode servir em algumas manifestações políticas. Você faz a greve de fome até você conseguir que a sua causa seja julgada. Com o Senhor não vale essa pressão, porque Deus é livre e Ele não se sente pressionado por nada. Ele age única e exclusivamente pelo beneplácito da sua vontade. E eu quero dizer imediato, além desse sentido já, agora, eu quero dar o sentido de sem mediação. Então o jejum não é um desvio, quando a gente quer cortar caminho, não é um atalho. Imediato é sem mediação. Não, eu estou em jejum, então agora eu vou conseguir, porque eu estou ligado direto. Não tem ligação direta, porque ainda que o propósito esteja correto, o resultado nunca acontecerá com base nos meus esforços. Eu posso fazer jejum de 24 horas, 36 horas, de 5 dias, de 40 dias, se não estiver nos planos do Senhor, ainda que o que eu esteja pedindo seja correto, seja santo, não acontecerá se não for a vontade dele, mediado por Jesus Cristo. Não será nunca pelos meus esforços. E a última consideração, quinta consideração: não serve para se obter as bênçãos de Deus. Não serve, não pode ser para obter as bênçãos de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa, eu estou dizendo que o jejum não é esse meio para eu fazer barganha com Deus. Assim como no anterior não é pressão em cima de Deus, não é também barganha. Assim como não é simplesmente fazer greve de fome para ver se Deus me atende, não é também negociação, não é também moeda de troca, não é negociação. Pode ser até um insulto, né? Posso estar até insultando a Deus, achando que controlo suas dádivas, violando a doutrina de sua soberania. O jejum é um jejum, alguns falam assim: não, eu estou fazendo um jejum só de palavrões, estou me abstendo de palavrões. O jejum, em princípio, passa por uma questão física, material, é a abstenção ou abstinência de alimentos físicos. Apesar de envolver o corpo, não é meramente físico. Eu tenho para mim que é um meio de ajustar, de sintonizar o meu corpo à minha alma. A noção bíblica do jejum é que, por causa de certos objetivos e razões espirituais, homens e mulheres
resolvem fazer abstinência de alimentos. Isto posto, vamos lá então. O jejum, meus irmãos, é algo incomum, excepcional, não é rotineiro, é algo que o homem põe em prática apenas ocasionalmente, com finalidades muito especiais. Eu vou insistir nessa minha tese, eu não a li nenhum dos comentários que eu procurei. É quando você está no estado da sua alma, de profunda angústia, ou de grande adoração, que a sua alma não consegue conter-se, e eu preciso então trazer o meu corpo e abstê-lo das suas necessidades mais essenciais, para que ele possa estar afinado com as necessidades da minha alma. Sabe, aquela angústia tão profunda, aquela dor tão intensa, que não tem outro jeito senão levar para o seu corpo, para o seu organismo, a dor que a sua alma está sentindo. Esse é o momento de jejuar, de se prostrar ante ao Senhor, para que fique externado no seu corpo o que sua alma está sentindo. Talvez o que eu, sem entrar em detalhes, o que eu presenciei uma mãe nessa semana, no velório da sua filha, foi difícil fazê-lo. Foi talvez a segunda coisa mais difícil que eu tive que fazer nesses anos. Ver aquela mãe abraçando o caixão daquele jeito, da forma como foi. Quando eu tive que falar, eu falei com a voz embargada, e eu não consegui conter algumas lágrimas, quando eu disse: nem de perto e nem de longe nós podemos medir, avaliar, mensurar o que essa mãe está sentindo agora. Nós não conseguimos nem de longe ter uma pequena noção do que deve ser o que ela está sentindo agora. É uma dor tão profunda nessa alma, essa alma está tão afetada, tão quebrada, tão machucada, que a não ser que o meu corpo esteja coadunado com essa alma, eu vou ter problemas psicológicos ou psiquiátricos. Eu não quero nem comer nessa hora, eu não sinto fome nessa hora, eu não quero dormir nessa hora, não tem nada que vai distrair minha mente nessa hora. É um momento em que não está programado, não está marcado, não está agendado, que eu vou estar sendo impulsionado pelo Senhor a um momento de quebrantamento e de humilhação na presença do Senhor, para que o meu corpo ele expresse a dor que a minha alma está sentindo. Da mesma forma, o êxito da adoração, da comunhão plena com o Senhor, a não ser que o meu corpo esteja também reduzindo de Deus. Quando eu tiver por objetivo algum elevado propósito espiritual, jamais devo jejuar em harmonia com alguma regra ou norma, e sim, porque sinto que há alguma necessidade peculiar de uma inteira concentração da inteireza do meu ser em Deus, na minha adoração a Ele e até mesmo no meu sofrimento. Então terá chegado de fato a oportunidade de jejuar. Essa é a maneira certa de abordar a questão. O Espírito Santo há de nos mostrar o momento em que eu não tenho outro anseio senão de uma consagração mais profunda, e o jejum seria esse momento. Agora, que em tese eu acredito que eu tenha podido nesses poucos minutos orientar-nos um pouco mais sobre o que não é, o que é o jejum. Além de orientar-nos que devamos estar atentos à sua prática, como sendo algo comum na nossa vida, ainda que pontual, eu preciso especificar aqui no texto qual que é de fato a intenção de Jesus. Eu fiz esses comentários iniciais que não foram necessários no texto, porque os discípulos de Jesus já jejuavam. Mas nas 3 ilustrações,
Nosso Senhor demonstra que Ele está atento à inclinação perversa do nosso coração, a nossa tendência de praticar uma religiosidade exibicionista, uma piedade exibida diante dos homens. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Nosso Senhor está usando aqui 3 ilustrações de coisas que são comuns em todas as práticas religiosas. Mas não são apenas nessas práticas que a nossa hipocrisia pode se mostrar. Se ela pode se mostrar, se a minha falsidade pode se mostrar na oração, se a minha falsidade religiosa, a minha falsa espiritualidade pode se mostrar no jejum, que sou eu sozinho. Eu estou enganando a mim mesmo no meu jejum, quanto mais quando eu canto na igreja, quanto mais eu prego, quanto mais eu dou uma aula, quanto mais eu faço um solo, quanto mais eu lidero um departamento. Se eu corro o risco de ser hipócrita e de expressar uma religiosidade falsa, no meu momento mais reservado, a ponto de eu enganar a mim mesmo de que eu sou quem eu não sou, quanto mais naquilo que me expõe diante das pessoas. E aí, meus irmãos, nenhum de nós escapa desses preceitos. Jesus aqui diz para que quando seus discípulos jejuarem, ou quando jejuassem, para que eles se apresentassem da seguinte maneira: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Não era para ser um fim em si mesmo. Jesus não está dizendo aqui qual é a forma de se apresentar como jejuar, diferente da dos fariseus, porque senão nós correríamos o risco oposto. Todo mundo sabe quando os fariseus jejuam, porque eles estão com cara de velório, e os crentes demonstram que estão jejuando porque estão com cara de festa. Os fariseus demonstram que estão jejuando porque estão com cinza na cima da cabeça. E os discípulos de Jesus demonstram porque passaram óleo no cabelo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: todos os fariseus, numa situação normal, no dia a dia, colocam óleo no cabelo. O dia que eles não colocam óleo no cabelo é porque eles querem demonstrar alguma coisa. Então continuem fazendo o que vocês fazem normalmente, para não demonstrarem que estão fazendo. Eu li um comentário do Carson interessante, que ele diz mais ou menos assim, que lá no passado, no domingo, era o dia especial em que as pessoas, para irem à igreja cultuar o Senhor, colocavam suas melhores roupas. Eu cresci muitas vezes ouvindo dizendo, roupa de ver Deus. A pessoa estava mais arrumadinha durante a semana, a pessoa colocou a roupa de ver Deus, porque no domingo era um dia de você se vestir um pouco melhor. E a intenção inicial é boa. A intenção inicial é o respeito que eu tenho ao Senhor, é a especialidade do momento. O momento é muito especial, então eu quero estar com a melhor roupa. Com o passar do tempo virou um fim em si mesmo. A espiritualidade passou a ser olhada na roupa. Se a pessoa não estivesse no melhor possível, ela estava fora do padrão, e a espiritualidade começou a ser avaliada pelo padrão da roupa. O zelo, a importância do Senhor para a vida de alguém passou a ser demonstrado dessa forma. Olha como é que a pessoa desmazelada com Deus, olha só, olha a roupa que ela vem na igreja, olha a falta de zelo que ela tem, que falta de respeito. Mas é assim que se avalia a espiritualidade, é pela roupa. De fato, nós temos uma inclinação para uma religiosidade exibicionista. Essa aparência dos fariseus era oposta ao que estava no coração deles. Nosso Senhor não quer que chamemos atenção quando jejuamos. Nosso Senhor não quer que chamemos atenção quando oramos. Nosso Senhor não quer que chamemos atenção quando demos esmola. Nosso Senhor não quer que chamemos atenção quando fizermos
qualquer ato religioso. E Ele não só não quer que eu não seja avaliado pelas pessoas dessa forma, como Ele não quer que eu mesmo me autoavalie dessa forma. Eu não posso achar que eu estou bem na fita, porque eu cumpri certos ritos. Eu preciso me avaliar pelo coração, eu preciso ser avaliado pela métrica da Escritura, pela régua dessa palavra. O jejum deve expressar nossa humilhação. Nossa espiritualidade não pode expressar hipocrisia, não há espaço para hipocrisia entre nós, apesar de ser o maior risco que nós corremos. Nossa religiosidade não pode ser expressão de arrogância. O conhecimento que você tem das Escrituras, o conhecimento que você tem da teologia, o conhecimento que você tem acerca das coisas de Deus, não torna você mais espiritual do que ninguém, pelo simples fato de conhecer apenas. Ao contrário da arrogância, a nossa esmola precisa expressar sujeição uns aos outros, a nossa esmola precisa expressar generosidade, fidelidade, a nossa oração precisa expressar carência, deve expressar submissão e dependência de Deus. Eu não determino nada, é o servo que está chegando diante do seu Senhor. O jejum deve expressar a nossa humilhação, o reconhecimento da nossa miséria. Eu transcrevi uma citação de Lloyd Jones e eu vou concluir com ela. Ele aborda de forma resumida muito do que eu acredito sobre esse assunto, que envolve o jejum, que envolve a oração, que envolve a nossa contribuição, que envolve o nosso serviço na causa do Senhor, que envolve todas as nossas participações religiosas. E assim como eu fui confrontado, e preciso estar atento com todos os meus gestos que possam expressar religiosidade. Eu contei para os irmãos aqui alguns anos atrás, que eu não estava nem no seminário ainda, presenciei, estava numa igreja lá em Viçosa, eu fui lá no Centro Evangélico de Missões, o CEM, que prepara missionários, e depois tivemos um culto na igreja central da cidade, e na ocasião quem pregou foi o então presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, a autoridade maior da igreja. E antes de pregar, quando ele chegou ao púlpito com o pastor da igreja e mais alguns presbíteros, eu lá na galeria sentado, fiquei impactado quando ele se ajoelhou atrás do púlpito para orar. Aquilo foi impactante para mim, eu pensei, que piedade, que piedade. Um homem dessa envergadura, de uma autoridade nacional, numa igreja tão grande, se prostrando na frente de todo mundo para orar. Quando eu for pastor, vou fazer isso também. E o tempo passou. Eu estava pastoreando uma igreja lá no bairro de Pinheiros, na Arthur de Azevedo, e eu lembrei disso. Falei, chegou minha vez, vou fazer também. Aí eu comecei a fazer isso. Não sei se a Lívia vai lembrar que eu fiz isso algumas vezes. Mas logo o Senhor começou a me incomodar. Você é um hipócrita. Você faz isso quando você está orando sozinho em casa? Isso não é autêntico. Você está fazendo isso na frente das pessoas. Elas podem achar de você o que você não é. Eu parei. Enquanto eu não tiver um dia o hábito de orar todas as vezes, ou a maioria das vezes de joelhos, quando eu tiver em secreto, eu não vou fazer em público. Já tem me incomodado às vezes, porque eu começo a ouvir um hino como esse que nós cantamos agora, o 75. Como é que é? Meu pecado clamo a ti, ó bom Senhor. Olha o pranto, desencanto deste
pobre pecador. Continuem. Naturalmente, eu ponho a mão no peito. A segunda. Cada dia andaria lado a lado com Jesus, adorando, exaltando ao excelso. Nessa hora dá vontade de rasgar o coração. Como posso andar, Senhor, dos contritos os delitos, vem tirar o Redentor. Mas algumas vezes eu pensei, será que isso não é uma demonstração de querer ficar aparentando o que eu não sou? Eu achava que algumas coisas passavam desapercebidas. Eu fico quase o culto todo orando. Um dia, e sempre fiquei à vontade com isso, supernatural. Às vezes eu paro de cantar para orar. Aí um dia, numa visita numa casa, uma senhora falou, eu percebi que isso fica quase o tempo todo orando. Eu falei assim, então eu não vou fazer isso mais. Porque eu não quero ficar aparentando uma coisa que eu não sou. Nós estamos muito atentos e abertos aos elogios, aos reconhecimentos. Quase toda vez quando alguém diz, nossa pastor, o senhor é um grande pastor, no meu íntimo eu penso assim, é sua graça, é sua graça, é sua misericórdia. Livra-me, Senhor, de achar em algum momento que eu sou alguma coisa. É disso que Jesus está falando. O problema não é o jejum, não é a esmola, o problema é o meu coração. O problema é eu querer parecer para as pessoas e ser recompensado por elas. Não, existem recompensas muito maiores para vocês. E aí então eu vou para a citação de Lloyd Jones, que ele diz assim: esqueçamo-nos de nosso rosto, esqueçamo-nos de nós mesmos, esqueçamo-nos totalmente das demais pessoas. O erro mais grave é essa preocupação com a opinião alheia. Não nos importemos com a impressão que tivermos dando a outros, simplesmente olvidemo-nos de nós mesmos, esvaziemos, né? E dediquemo-nos inteiramente à causa de Deus, que nossa preocupação seja somente com Deus e sobre como podemos agradá-lo em tudo. Preocupemo-nos exclusivamente com sua honra e glória. Se a nossa maior preocupação for agradar a Deus e glorificar seu nome, então não encontraremos qualquer dificuldade quanto a essas e outras coisas. Se o homem está vivendo inteiramente para a glória do Senhor, então ninguém precisa prescrever para ele quando deve jejuar, nem precisa prescrever para ele o tipo de roupa que deve usar, nem precisa prescrever-lhe qualquer outra coisa. Se alguém se esqueceu de si mesmo e se dedicou inteiramente a Deus, então o próprio Novo Testamento declara que esse alguém saberá como deve comer, como deve beber, como deve vestir-se, porquanto estará fazendo tudo para a glória de Deus. E graças damos a Deus porque a recompensa dessa pessoa está garantida e assegurada, além de ser deveras poderosa, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. A única coisa que importa é que a nossa relação com Deus esteja correta e que o nosso objetivo seja agradar ao Senhor. Se essa for a nossa preocupação, então poderemos deixar todo o resto aos seus cuidados. Talvez o Senhor retenha o nosso galardão durante anos, mesmo jejuando. Mas isso não importa, receberemos a recompensa. As promessas divinas nunca falham. Embora o mundo jamais entenda quem somos, Deus o sabe. E naquele grande dia, esse fato será proclamado diante do mundo inteiro.
e o meu Pai que vê em secreto te recompensará. Que os homens não te ouçam, não te amem e nem te louvem, mas o que importa é isso? É o Senhor quem te aprova. Carson diz assim: santidade genuína, virtude não fingida e piedade sincera. Tudo isso é extremamente puro e atraente, é o que nos diferencia. A verdadeira beleza da justiça não deve ser manchada pela fraude. Que Deus nos impeça de sermos fraudes diante das pessoas e diante dele. Que sejamos íntegros e verdadeiros e que a nossa espiritualidade de fato seja condizente com a fé que proclamamos. Deus tenha misericórdia de nós.